Imagine que algo tão aparentemente insignificante quanto os primeiros 5 minutos após acordar pode, sutilmente, adicionar anos, até décadas, à expectativa de vida de uma pessoa. Essa afirmação pode parecer ousada, mas ao final desta narrativa, ficará evidente porque a ciência moderna confirma esse conceito com uma convicção sem precedentes. Uma atenção especial às informações apresentadas deve ser dada a indivíduos com mais de 60 anos, bem como aqueles que cuidam de pessoas nessa faixa etária. Você já se perguntou sobre os processos profundos que ocorrem dentro do corpo humano no exato momento do despertar? Não se trata apenas de sensações subjetivas, mas também das transformações que o coração, o cérebro e os vasos sanguíneos sofrem nesses momentos críticos. Pode ser uma revelação que a escolha de bebidas, a natureza dos movimentos e até o ritmo da respiração nos primeiros minutos após o sono podem, de fato, predeterminar se uma pessoa se sentirá cheia de vitalidade aos 85 anos ou enfrentará fragilidade e debilidade já aos 70. As mais recentes pesquisas científicas, realizadas por instituições globais renomadas como a Universidade de Harvard e a Cleveland Clinic, revelaram um padrão surpreendente. Os membros mais vitais e longevos da geração mais velha, aqueles que atingem 90 anos ou mais, mantendo clareza mental, altos níveis de energia e mobilidade física, possuem uma característica em comum. Todos eles incorporaram em suas vidas diárias certos rituais matinais que não exigem grande esforço e que mudaram radicalmente a trajetória de seu processo de envelhecimento. Não se trata de curas milagrosas ou suplementos populares não comprovados, mas de hábitos simples e lógicos, apoiados por evidências científicas irrefutáveis. No entanto, há uma verdade inegável. A grande maioria das pessoas com mais de 65 anos sequer tem conhecimento da existência dessas estratégias eficazes. Mais ainda, mesmo entre aqueles que ouviram falar delas, muitos tendem a ignorá-las, considerando-as erroneamente insignificantes. Contudo, para o leitor, esta narrativa não será uma história de oportunidades perdidas, pois hoje será revelado que os principais especialistas médicos agora chamam de fórmula de ouro. Trata-se de um ritual matinal de 5 minutos, capaz de transformar literalmente o processo de envelhecimento do corpo e do cérebro. Sua execução não exige equipamentos caros nem manipulações complexas, apenas uma intenção firme e consistência rigorosa. Este ritual visa ajudar cada pessoa a manter sua independência, um alto nível de energia e controle total sobre seu bem-estar, independentemente das mudanças relacionadas à idade. Para compreender plenamente o potencial desse hábito matinal de 5 minutos, é oportuno apresentar um exemplo da vida de Ricardo. Este aposentado de 68 anos, ex-engenheiro de Valência, levou uma vida estruturada e disciplinada por muitos anos. No entanto, após se aposentar, nos 2 anos seguintes, sua condição começou a deteriorar-se rapidamente. O cansaço constante tornou-se uma parte inseparável de sua existência. Todas as manhãs, as articulações de Ricardo doíam como mecanismos enferrujados. Seu cardiologista fez um aviso severo, ou mudanças radicais, ou sérias consequências para a saúde. Certa vez, Ricardo confessou: para ser honesto, eu não acreditava que viveria para ver meus netos crescerem. Essa revelação me tocou profundamente. No entanto, algo completamente inesperado aconteceu. Um de seus vizinhos, um médico aposentado, ofereceu-lhe um conselho. Não era um tratamento medicamentoso nem uma pílula milagrosa, mas apenas um breve ritual matinal, que levava menos de 5 minutos. Ricardo, como muitos, inicialmente ficou cético, mas, em suas próprias palavras, pensou que não tinha nada a perder. Em poucas semanas, ele começou a sentir as primeiras mudanças positivas. E 6 meses depois, seu médico ficou literalmente chocado. A pressão arterial normalizou, os níveis de colesterol voltaram ao normal e o ritmo cardíaco estabilizou. Até mesmo os resultados do ecocardiograma demonstraram uma melhora significativa. E agora, aos 70 anos, Ricardo apresenta resultados de exames correspondentes ao estado de saúde de um homem de 50 a 55 anos. Sinto que a vida me deu uma segunda chance, ele compartilhou. E tudo isso começou com 5 passos simples, destinados a despertar suavemente meu corpo todas as manhãs. Passemos agora ao primeiro desses elementos cruciais, a hidratação. No momento em que uma pessoa abre os olhos pela manhã, seu corpo já se encontra em um estado de leve desidratação, mesmo que a sede não seja sentida subjetivamente. A razão reside no fato de que, durante o sono noturno, o corpo perde continuamente líquidos através da respiração e da pele, um volume que pode chegar a quase meio litro, de forma completamente imperceptível à consciência. Essa secura interna leva ao espessamento do sangue, consequentemente, cria uma carga adicional sobre o sistema cardiovascular.
Este aspecto é de importância crítica, pois é uma das principais razões pelas quais acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos ocorrem estatisticamente com mais frequência nas primeiras 1 ou 2 horas após o despertar, especialmente em indivíduos com mais de 65 anos. Qual é, então, a solução ideal? É surpreendentemente simples: a reidratação imediata. Antes de pegar o café da manhã, chá ou começar a comer, deve-se beber aproximadamente 450 ml de água em temperatura ambiente, adicionando suco de 1/4 de limão fresco. Por que em temperatura ambiente? A água fria causa constrição dos vasos sanguíneos, o que é altamente indesejável no momento em que o corpo precisa urgentemente de oxigênio e circulação sanguínea completa. Pelo contrário, a água morna promove a dilatação dos vasos, garantindo o fluxo sanguíneo desimpedido e reduzindo a carga sobre o músculo cardíaco. O limão não é apenas um aditivo de sabor. É uma fonte de potássio, vitamina C e eletrólitos naturais que ajudam a relaxar as paredes das artérias, normalizar a pressão arterial e combater eficazmente os processos inflamatórios. Além disso, o limão ajuda a ativar as enzimas hepáticas responsáveis pela eliminação das toxinas filtradas pelo corpo durante a noite. E o que é especialmente importante, e muitos não sabem, esses compostos cítricos realmente estimulam a produção de colágeno, essencial para manter a força das articulações e a elasticidade da pele à medida que envelhecemos. Assim, esse hábito de hidratação, realizado no primeiro minuto após acordar, é capaz de literalmente reconfigurar a fisiologia matinal de uma pessoa, exercendo uma influência benéfica em todos os sistemas, do cardiovascular à função cognitiva. No entanto, a água é apenas o ponto de partida. Para ativar verdadeiramente a circulação sanguínea e os processos metabólicos, é também necessário começar a mover-se suavemente, mas com propósito, nos primeiros minutos após se levantar. Afinal, se a hidratação fornece nutrição ao sistema, é um movimento que coloca todos os seus componentes em um estado dinâmico. Agora, vamos abordar o segundo componente desta poderosa rotina matinal. É importante notar que esse hábito de 1 minuto pode ser o ponto de virada que talvez faltava para alcançar o bem-estar ideal. Uma pessoa que decide investir na própria saúde faz uma escolha importante. Ela demonstra disposição para lutar por uma vida mais longa, forte e plena. Assim, vamos nos concentrar no movimento, especificamente nos primeiros 60 segundos de atividade física após o corpo deixar a cama. Este segundo passo foi denominado reinicialização da circulação, e sua eficácia supera significativamente as expectativas iniciais. De acordo com a opinião de cardiologistas renomados, a ativação do fluxo sanguíneo imediatamente após o despertar pode reduzir significativamente o risco de AVC, melhorar consideravelmente o suprimento de oxigênio ao cérebro e dar a todo o sistema do corpo o impulso necessário. A importância desse aspecto se deve às seguintes razões. Após muitas horas em posição horizontal imóvel, o sangue tende a se acumular nas extremidades inferiores. Isso, por sua vez, leva à diminuição da circulação sanguínea no cérebro, o que explica os frequentes casos de tontura ou perda de equilíbrio em muitos idosos ao se levantarem da cama pela primeira vez. Em casos isolados e mais graves, essa queda súbita no fluxo sanguíneo pode até provocar a formação de coágulos perigosos. Esse fenômeno muitas vezes passa despercebido, mas é amplamente difundido e, o mais importante, pode ser efetivamente prevenido. Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins confirmaram de forma convincente que, se o sangue não for redistribuído adequadamente após o despertar, o dia de uma pessoa começa com uma circulação lenta e restrita. Nessas condições, os vasos sanguíneos permanecem contraídos e o cérebro funciona em um estado de privação temporária de oxigênio. Obviamente, essa não é a maneira mais ideal de começar um novo dia. É neste momento que a sequência de movimentos de 60 segundos mencionada vem em auxílio. Especialistas em saúde vascular de idosos afirmam categoricamente que apenas 1 minuto de exercícios físicos direcionados pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral em impressionantes 40%. Sim, em 40%. Entre os benefícios óbvios dessa abordagem estão uma redução significativa nos casos de tontura, aumento da acuidade mental, melhora da coordenação e equilíbrio, além de uma diminuição substancial do risco de desenvolver AVC ou formação de coágulos. Para realizar esses exercícios, não é necessário nenhum equipamento especial ou procedimentos complexos. Nem mesmo é preciso sair do quarto. Tudo o que realmente é necessário é uma intenção firme. Então, aqui estão as ações específicas a serem tomadas. No momento em que a pessoa se levanta da cama, deve-se posicionar os pés na largura dos ombros. Em seguida, levantar lentamente ambos os braços acima da cabeça, inspirando profundamente pelo nariz. Depois disso, abaixar suavemente os braços,
expirando pela boca. Em seguida, realizar 5 movimentos circulares com os ombros para trás, fazendo movimentos suaves e relaxados, e depois repetir o mesmo 5 vezes para frente. Para finalizar, fazer 10 elevações de panturrilha. Basta levantar os calcanhares do chão, manter essa posição por um segundo e, em seguida, abaixá-los lentamente. Esses movimentos, aparentemente insignificantes, funcionam como uma bomba natural, impulsionando ativamente o sangue das extremidades inferiores de volta ao coração e ao cérebro. Todo o complexo leva apenas 1 minuto, mas a diferença perceptível que ele pode trazer dura por muitas horas. A pessoa sentirá imediatamente seu corpo aquecendo, a mente clareando e o estado letárgico e sonolento, inerente ao despertar matinal, dissipando-se gradualmente. Isso é literalmente equivalente a ligar a ignição do próprio corpo, sem o uso de pílulas ou estimulantes artificiais. E aqui reside outro benefício adicional, muitas vezes negligenciado. Esses movimentos também ativam o sistema linfático. Ao contrário do sistema circulatório, que possui uma bomba poderosa na forma do coração para manter a circulação, o sistema linfático carece de um mecanismo de bombeamento embutido. Seu funcionamento depende inteiramente das contrações musculares, que garantem o transporte do líquido linfático. Esse líquido, por sua vez, desempenha um papel fundamental no processo de eliminação de toxinas e na manutenção de uma função imunológica robusta. Assim, ao realizar apenas alguns alongamentos e elevações simples, a pessoa não só energiza seu coração e cérebro, mas também contribui para a desintoxicação do corpo e fortalece significativamente suas defesas imunológicas. Agora que o corpo está devidamente hidratado e o sangue circula ativamente pelos vasos, criam-se as condições ideais para a absorção mais eficaz de nutrientes. No entanto, e aqui reside um ponto crucial onde a maioria das pessoas inconscientemente compromete sua própria saúde. Se nos primeiros 30 minutos após o despertar o corpo não recebe proteína suficiente, ele pode começar a quebrar seu próprio tecido muscular para obter a energia necessária. Esse processo imperceptível, mas destrutivo, conhecido como catabolismo, é extremamente comum entre pessoas com mais de 65 anos, mesmo entre aqueles que se alimentam adequadamente durante o dia. É por isso que a próxima etapa em nossa fórmula matinal de 5 minutos foi denominada o momento certo para a proteína. E deve-se enfatizar que, neste contexto, o tempo tem tanta importância quanto a própria proteína. Pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional do Envelhecimento demonstram que o organismo envelhecido naturalmente acelera o processo de degradação do tecido muscular nas primeiras horas da manhã. Se não forem tomadas medidas rápidas, fornecendo uma fonte de proteína de alta qualidade, o corpo começará a extrair energia de suas próprias reservas musculares. Isso levará inevitavelmente a uma perda gradual de força, ao enfraquecimento do sistema imunológico e a um aumento significativo do risco de quedas ou fragilidade geral. De acordo com especialistas em nutrição geriátrica, adultos com mais de 65 anos que consomem de 25 a 30 gramas de proteína nos 30 minutos após o despertar demonstram 64% menos perda de massa muscular ao longo de 5 anos, em comparação com aqueles que atrasam ou pulam o café da manhã. Essa é, de fato, uma diferença colossal. Então, o que se deve comer? A solução é mais simples do que parece. Um shake de proteína de soro de leite de alta qualidade, 4 a 5 claras de ovo combinadas com um ovo inteiro, ou uma porção de iogurte grego com uma colher de proteína em pó. Para vegetarianos, tofu macio, queijo cottage ou proteína vegetal pura derivada de ervilha e arroz são adequados. O principal aqui não é a fonte específica de proteína, mas a sua ingestão oportuna. Consuma-a logo pela manhã. Consuma-a regularmente. Se alguma vez sentiu que, apesar de uma alimentação saudável, está a ficar mais fraco a cada ano, esta pode ser a razão oculta. Ao antecipar o consumo de proteína para o início do dia, pode-se garantir o suporte para músculos mais fortes, aumentar os níveis de energia, estabilizar as articulações, melhorar as funções cognitivas e até fortalecer o sistema cardiovascular. A proteína matinal também desempenha um papel significativo no controle do apetite. Pesquisas mostram que a ingestão precoce de proteína estabiliza os níveis de açúcar no sangue, suprime eficazmente os desejos por comida e reduz o desejo de comer em excesso durante o almoço e o jantar. Isso é especialmente relevante para idosos que buscam controlar o peso, têm resistência à insulina ou sofrem de diabetes tipo 2. Assim, reflita, ao fazer apenas 3 coisas simples: beber água com limão, ativar a circulação e nutrir seus músculos cedo, você prepara todo o seu dia e, possivelmente, todo o seu futuro para força, clareza e resiliência. Você está pronto para a próxima peça deste quebra-cabeça? Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora até que seja tarde demais.
Existe uma verdade pouco conhecida. Uma das principais razões pelas quais os idosos sofrem de rigidez, mobilidade reduzida e até quedas perigosas não tem nada a ver com a idade em si. Está totalmente relacionado ao que eles não fazem nos primeiros minutos após acordar. E é por isso que o quarto elemento pode ser o elo perdido que você tanto procurava. Sua dedicação a este processo significa absolutamente tudo. Você está provando a si mesmo e aos outros que sua saúde realmente vale o investimento. Então, vamos nos aprofundar no quarto elemento, a sequência de movimentos de 90 segundos. Após uma noite inteira de imobilidade, não é apenas o fluxo sanguíneo que diminui. As articulações, tendões e músculos de uma pessoa tornam-se rígidos, tensos e significativamente menos responsivos. E é essa falta de mobilidade que representa uma das mais sérias ameaças ocultas à independência na velhice. Ações simples, como inclinar-se para pegar um objeto, virar-se para olhar para trás ou levantar-se muito rapidamente da cama, podem subitamente resultar em momentos de dor, tensão ou, pior ainda, lesões graves. Anualmente, milhares de idosos perdem sua independência não por doenças, mas por quedas totalmente evitáveis, danos articulares ou dor crônica, causados pela negligência dos movimentos de aquecimento matinais. Aqui está o que os especialistas dizem. Ortopedistas explicam que, durante o sono, o líquido protetor dentro das articulações, conhecido como líquido sinovial, torna-se mais espesso. E se uma pessoa começa a se mover sem aquecê-lo previamente, suas articulações experimentam um atrito aumentado. Isso significa maior desgaste a cada movimento, o que, com o tempo, pode levar ao desenvolvimento de artrite, redução da flexibilidade e até degeneração articular irreversível. Mas não se preocupe, a solução para esse problema é surpreendentemente simples. Imediatamente após concluir a reinicialização da circulação, mencionada anteriormente, dedique mais 90 segundos à execução desta sequência de movimentos suaves e cientificamente comprovada, que ajuda a lubrificar as articulações e a ativar os principais grupos musculares. Aqui está o que você precisa fazer. Comece sentando-se na beira da cama. Em seguida, passe a trabalhar os tornozelos. Gire cada pé 10 vezes no sentido horário e depois 10 vezes no sentido anti-horário. Isso ajuda a ativar a circulação nas extremidades inferiores e prepara as articulações para um movimento seguro. Depois, gire suavemente cada joelho em pequenos círculos, realizando cerca de 10 rotações para cada lado. Sinta o movimento. Mova-se lentamente e mantenha-se relaxado. Agora, levante-se. Segure-se em uma superfície estável, como a estrutura da cama ou uma cadeira resistente. Incline suavemente a parte superior do corpo de um lado para o outro, 5 vezes para cada lado. Em seguida, gire lentamente o tronco para a esquerda e para a direita. Evite movimentos bruscos, realize apenas movimentos controlados. E, para finalizar, gire os ombros para trás 10 vezes, acompanhando os movimentos com uma respiração profunda e relaxada. Isso é tudo. Menos de 2 minutos, mas os benefícios são sentidos por muitas horas. Este pequeno ritual promove o movimento suave das articulações, reduz a rigidez matinal, melhora o equilíbrio e diminui significativamente o risco de quedas, especialmente se a pessoa tiver histórico de problemas nas costas, dores nos joelhos ou doenças da coluna vertebral. E há um bônus oculto que a maioria das pessoas não percebe. Exercícios de mobilidade também afetam diretamente o humor de uma pessoa. É isso mesmo. Quando o corpo se move, ele libera endorfinas, substâncias químicas cerebrais naturais que aumentam a sensação de bem-estar. Esses hormônios do bom humor ajudam a aliviar a ansiedade ou depressão persistentes que podem surgir nas primeiras horas da manhã, especialmente para idosos que vivem sozinhos ou que estão passando por perdas, fadiga ou isolamento. Além de tudo, este ritual de mobilidade atua como uma ponte entre o estado de repouso e a atividade. Ele dá à mente tempo para a transição, ao corpo tempo para aquecer e ao espírito tempo para sintonizar, antes que as exigências do novo dia comecem. É como afinar um instrumento musical antes de uma apresentação. A pessoa não apenas evita lesões, mas define o tom de como deseja viver seu dia. Então, agora o corpo está hidratado, o sangue circula, os músculos estão nutridos e as articulações preparadas. Mas isso não é tudo. Há um último passo, e talvez o mais importante de todos, o despertar da mente. Porque, sejamos honestos, se o cérebro se sente nebuloso, disperso ou desconectado, não importa quão saudável o corpo esteja. A pessoa não poderá desfrutar da vida se não estiver mentalmente presente nela. Assim, aqui está o quinto elemento, um exercício para a clareza mental. Não tem nada a ver com alongamento ou movimento,
mas está totalmente relacionado ao órgão que define a percepção do mundo, o cérebro. A maioria das pessoas acredita erroneamente que o declínio cognitivo é inevitável após os 65 anos, mas a ciência afirma o contrário. Estudos mostraram que os primeiros 30 minutos da manhã representam uma oportunidade de ouro para fortalecer a memória, a atenção e a agilidade mental. Como? Com uma técnica mental simples que estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Imagine-o como um fertilizante para os neurônios. Ele ajuda a cultivar novas células cerebrais e a formar conexões mais fortes entre elas. E o melhor de tudo, para ativá-lo, não é preciso memorizar poemas ou resolver problemas matemáticos complexos. Tudo o que é necessário é um minuto de recordação intencional. Veja como funciona. Após concluir a sequência de movimentos, sente-se confortavelmente, feche os olhos e comece a revisar mentalmente o seu dia anterior, mas em ordem inversa. Comece pela noite. O que você jantou? Com quem você conversou? O que você vestiu? Em seguida, retorne aos eventos do dia e depois amanhã. Quais eram os pequenos detalhes? Onde você foi? Como você se sentiu? Assim que isso se tornar fácil, tente recordar eventos de 2 dias atrás ou adicione mais detalhes. O cheiro do café da manhã, a roupa que outra pessoa usava, o clima. Este simples exercício diário, como demonstrado, retarda o declínio cognitivo relacionado à idade e mantém a acuidade mental até os 80 e 90 anos. Na verdade, pessoas que praticam regularmente e frequentemente demonstram a mesma acuidade mental que indivíduos 10 a 20 anos mais jovens. Ainda mais fascinante é que essa rotina fortalece o que os neurocientistas chamam de reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de encontrar novos caminhos quando outros começam a falhar. Isso significa que, se uma pessoa enfrentar o envelhecimento cerebral ou estresse neurológico, sua mente estará mais bem preparada para se adaptar e continuar funcionando normalmente. E quando esse treinamento mental é combinado com hidratação adequada, movimento e nutrição, os efeitos são multiplicados. Isso se torna uma sinergia de corpo e mente que permite não apenas viver mais, mas viver melhor. Então, o que você me diz? Está pronto para fazer desses 5 minutos a parte mais poderosa do seu dia? Porque, se estiver, você não estará apenas mudando sua rotina matinal, estará moldando seu futuro. Assim que o cérebro estiver bem hidratado e totalmente oxigenado, algo incrível acontece. Ele se torna muito mais receptivo a tarefas cognitivas. Isso significa que o exercício mental matinal não apenas funciona, ele funciona melhor. Maior concentração, recordação mais rápida, melhor humor. Tudo começa dando ao seu cérebro o combustível necessário antes de pedir que ele trabalhe. E assim, meus amigos, chegamos à essência da mensagem de hoje. Apenas 5 minutos, 5 passos intencionais, é tudo o que é necessário para lançar uma base sólida para uma vida mais longa, saudável e independente aos 70, 80 anos e além. Todos os aspectos-chave foram detalhadamente abordados, desde a hidratação adequada e a ativação precoce da circulação sanguínea até o consumo oportuno de proteínas, a garantia da mobilidade articular e o alcance da clareza mental. Cada um desses hábitos, tomado isoladamente, pode parecer surpreendentemente simples. No entanto, quando aplicados em conjunto e sistematicamente, eles formam uma rotina poderosa, capaz de mudar radicalmente o próprio processo de envelhecimento, melhorando o bem-estar e a qualidade da vida diária. Talvez tal simplicidade pareça excessiva, mas a verdade é a seguinte: muitas vezes, são precisamente as ações pequenas e imperceptíveis, aquelas que não se tornam manchetes sensacionais ou tendências virais, que, no final, exercem um impacto mais profundo e duradouro. É por essa razão que a maioria das pessoas tende a ignorá-las. E, infelizmente, essa negligência que faz com que tantos idosos percam gradualmente a independência, perdendo pouco a pouco a força, a clareza de pensamento e o controle sobre suas próprias vidas. No entanto, existe um pequeno, mas determinado grupo de pessoas que age de forma diferente. Elas mantam a acuidade mental. Elas permanecem fortes. Elas preservam a liberdade mental, física e emocional até os 90 anos. E se a pergunta fosse sobre o que realmente influencia a longevidade, a resposta não conteria menções a receitas milagrosas ou procedimentos médicos complexos. Seria sobre hábitos consistentes, diários e repetitivos. E é amanhã o ponto de partida para essa jornada. Portanto, propõe-se o seguinte desafio: amanhã de manhã, antes que a agitação do mundo desvie a atenção, a pessoa deve tentar esses 5 passos. Basta apenas começar. Não há necessidade de virar sua vida de cabeça para baixo da noite para o dia.
Basta apenas mudar a forma como cada novo dia começa. Antes de finalizar, vale a pena notar o seguinte: se há alguém em sua vida, pais, avós, um vizinho, um amigo, qualquer pessoa com mais de 65 anos de quem você se importa profundamente, você pode não apenas dar-lhes um conselho. Você pode dar-lhes uma segunda chance de liberdade, de clareza mental, de uma vida plena, e não apenas de sobrevivência. Às vezes, os presentes mais significativos vêm na forma de hábitos silenciosos e imperceptíveis. E esses 5 minutos todas as manhãs podem se tornar o presente mais valioso já transmitido.